Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabela Smith e esse é meu canal, seja muito bem-vindo! E se você tá mesmo aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Eu sei que eu tô aí um pouquinho afastada nessa quarentena, tava esperando aí o Santos ter mais assuntos, confesso que tava um pouco com preguiça de falar de só assunto difícil, né? Mas o presidente Pérez, ele veio aqui na minha casa, bateu na minha porta e disse: você precisa falar sobre mim. É claro que isso é uma brincadeira, mas o presidente Pérez, ele deu uma entrevista pro canal do YouTube do Jorge Nicola e eu quero comentar com vocês. Ele falou de Gustavo Henrique, de Lucas Veríssimo, de Evandro, de Soteldo, do Léo Pelé, de tantos assuntos que eu quero comentar com vocês. Não só o que ele falou, como o modo que ele falou, como as expectativas, a repercussão e a consequência de tudo que ele fala. Eu acho que o presidente às vezes acha que ele fala as coisas e que não tem consequência, né? Eu acho que eu no meu canal já tenho visto que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Às vezes eu falo muito com o coração, eu posso acabar magoando um torcedor de outro time ou incomodando mesmo, irritando, eu não tô aqui pra isso. Então eu acho que às vezes falta no nosso presidente entender o tamanho da posição dele e que tudo que ele faz existe uma repercussão muito maior do que o que ele acha. Então ele começou aí falando do Léo Pelé, né? O Léo Pelé é um jogador revelado do Fluminense. Ele chegou no São Paulo no início de 2019 e foi vendido por 3 milhões. São apenas 17 gols pelo São Paulo, sendo apenas titular 7 vezes. É um lateral esquerdo, seria um jogador aí que o Santos estaria interessado, principalmente porque a gente não tem um reserva, né, no Felipe Jonathan. Então, o que vocês acham desse lateral aí? Pelo menos eu acho que assim, é um cara que jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco pelo São Paulo, acho que é difícil a gente conseguir avaliar, mas falando com os São Paulinos, não é um cara que ele com certeza fala, gente, não serve pra nada, é diferente, né? Às vezes você falava com um flamenguista sobre o Uribe e as pessoas assim falavam, não, é terrível, tal. E com as pessoas do São Paulo, que eu acho que é sempre o ideal, né? Quando a gente quer comprar um jogador de outro time, a gente fala com o torcedor, porque é ele que realmente assiste, não o empresário do cara, não o nosso presidente. E pelo que me falaram, assim, ele jogou pouco, mas o que ele jogou foi apresentações razoáveis. Eu acho que o Pérez disse que ele tem uma relação muito boa com o São Paulo, como a gente fez, né, a troca aí, a relação entre o Raniel e o Vitor Bueno, deu tudo certo. Então eu acho que pode ser até uma boa do Santos, vamos esperar. Mas eu acho que pelo menos é uma posição que sim, a gente necessita muito e que eu prefiro às vezes que saia de um acordo. Não sei se o Santos tem alguma outra dívida aí com o Pelé, com o São Paulo, mas que só que a gente tem que pensar que o Santos está punido pela FIFA por causa da dívida contra o Hamburgo, né, da Alemanha, por conta daquela compra do Kleber. Então o Santos não pode registrar nenhum reforço ainda por conta dessa dívida. O Pérez disse que já está vendo com essa dívida, já está negociando, só que enquanto o Santos não arrumar essa dívida, a gente não pode fazer negociações. Continuando aí a entrevista, né, do presidente, ele falou que o Lucas Veríssimo já tem um novo contrato acertado, Veríssimo renovado, estamos para assinar. Está tudo certo, não teremos problema com ele. É difícil acreditar, né? O Veríssimo, como vocês lembram, o Veríssimo aí no começo desse ano foi aí à mídia, comentou de uma forma muito complicada que ele estava insatisfeito com o Santos, que o Soteldo, que outros jogadores tiveram os seus contratos renovados e ele não. E nós, como torcedores, sabemos que ele é um dos mais importantes do elenco e não estava com o seu contrato em dia. Então, diz o presidente que tá tudo certo. Eu acho que vai ficar muito mais feio agora que o presidente diz que está acertado. O Veríssimo ainda não disse nada, não saiu nas mídias oficiais do Santos nenhum tipo de renovação. Mas aí partiu do presidente nessa entrevista que está tudo certo. Eu prefiro acreditar pra gente ter aí alguma notícia boa. Continuando a entrevista do presidente, o Evandro ele tem contrato até o meio do ano, mas nas palavras do presidente, a gente vai esperar chegar até lá e ver o que acontece. Então o Santos, na teoria, existe uma cláusula de renovação automática para a permanência do Evandro na Vila Belmiro por mais um ano. Porém, como existe uma dívida do Santos
com o empresário do Evandro, tem gente que fala que em torno de 150 mil, tem gente que fala que em torno de 250 mil, o Santos, isso pode dificultar essa permanência do Evandro porque existe uma dívida. Se o Santos não pagar essa dívida, obviamente esse contrato não vai ser automaticamente renovado. Mas ainda não existe nenhum tipo de renovação e nenhuma conversa, o que eu acho bem absurdo, porque o Evandro foi muito importante ano passado. E se você assistiu os jogos do Santos esse ano, você sabe que o Santos não tem criação. O Santos tá jogando só com volante e atacante. A gente não tá jogando com nenhum tipo de meia de criação ali. Existe o Sanches, mas como o Brian não joga, como o Cueva não joga, como o Evandro não joga, como o Jean Mota, a gente sabe que existe uma carência ali. O Jean Mota, ele é um jogador muito mais de composição de elenco do que da gente precisar da criação inteira em cima dele. A gente precisa do Evandro. Não sei porquê, ele não está se encaixando no esquema do Gesualdo, mas a gente sabe como ele foi importante ano passado. Eu acho que o Santos está perdendo tempo esperando que esse jogador só vai ser renovado no meio do ano. A gente sabe como o time já está limitado e não tem alguém para essa posição, acho uma besteira. Outra besteira do Santos é voltar a falar de Robinho. O que me incomoda na questão do Robinho é porque eu sei que é extremamente uma questão de marketing político. O presidente quase sofreu impeachment, o presidente é o 3º ano dele, então assim, existe um marketing político de trazer o Robinho. Por exemplo, fiz um monte de besteira, mas eu trouxe o Robinho. Eu trouxe o que a torcida quer. Eu sei que ele ainda foi falar que todas as questões judiciais que estão acontecendo com o Robinho não é um problema para ele. Então assim, não fala, eu acho que é uma questão muito delicada, existe uma condenação, existe um caso em aberto, eu sei que existe uma alegria muito grande da torcida em ter o Robinho, só que o Robinho não é uma salvação, o time do Santos hoje está muito carente, o time do Santos hoje não é bom, eu acho que o Robinho não vai conseguir salvar isso, dificilmente um jogador apenas, é um esquema que a gente precisa, são peças que a gente precisa, então ele volta a falar desse Robinho, desse cara que não é o mesmo de 18 anos atrás, de 15 anos atrás, não vai ser de 2002, 2004, não vai ser de 2010, e a gente sabe que 2010 não foi ontem, né, gente? Existe um jogador aí de 36 anos que não estava sendo reserva na Turquia, então é uma contratação de risco, é uma contratação assim, você fala pra mim que você vai contratar o Robinho por um paulista, pra ele terminar a carreira aqui no Santos é uma coisa, agora você contratar o Robinho para um time que não está indo bem, para ser a salvação desse time e te salvar de um impeachment e te salvar de uma imagem política que você construiu, uma imagem que a gente lembra todas as questões de Cueva, lembra o Uribe, a gente lembra todas as brigas com São Paulo, a gente lembra do caso Sanches, de tudo que aconteceu com o Independente, com os 3-0, então assim, não vai te salvar tudo isso. E eu acho um peso você colocar na história do Robinho e no Robinho. Agora a pior parte, né, dessa entrevista absurda que o presidente deu, falando de Yuri Alberto, que eu também acho extremamente errado a gente não renovar com esse jogador. Ele simplesmente, o Nicola, né, foi no canal do Jorge Nicola, pergunta sobre a renovação do Yuri Alberto e ele já enfia o caso Gustavo Henrique, por nada. Fala que o Gustavo Henrique foi sem caráter, que o Gustavo Henrique já estava apalavrado com o Flamengo, que o Gustavo Henrique, como o Lucas Lima, passou até o empresário para trás, que o Gustavo Henrique prometeu para ele que o Santos seria prioridade, mas que ele foi embora, que quem sai do Santos pelas portas dos fundos tem dificuldade de vingar em outros clubes. Sendo que o Gustavo Henrique está indo bem pelo Flamengo, sendo que o Gustavo Henrique está ganhando tudo pelo Flamengo, tá num baita time, tá na maior estrutura que hoje o futebol tem, que é o Flamengo, em termos financeiros, em termos de gestão, talvez. Então, assim, fica quieto. Não tem o que falar, fica quieto. O Gustavo Henrique, eu falei, o que eu não gostava do Gustavo Henrique? Que ele fosse capitão, porque era óbvio que ele queria sair do Santos. Mas, gente, se eu sair da minha empresa e ir pra outra, se você for pra outra, as condições podem ser melhores. O jeito que ele saiu não foi certo? Não sei. Ele não renovou. Ele não quis renovar. O Santos não foi atrás. O Gustavo Henrique disse que ano passado ele deixou em aberto pro Santos. O Santos não foi atrás. Como o Santos deixou agora, chegar no finzinho do Veríssimo. Como o Santos tá deixando com o Evandro. Como o Santos também deixou com o Yuri Alberto. Então, assim, quem que tá errado nessa história? E o Gustavo Henrique falou coisas muito sérias. Ele falou, é só perceber que dirigentes dos outros times técnicos que passaram
pelo clube e todo mundo que tem relação com esse senhor sempre reclamam da sua postura. E disse mais: estou muito feliz no Flamengo e acredito que neste momento uma entrevista como essa soa como oportunismo, até porque em período eleitoral, o período eleitoral do Santos está se aproximando. Então, assim, além de tudo, o Gustavo Henrique foi super inteligente, deu uma resposta muito acima. Sabe, o Nicola não tinha perguntado sobre isso. Ele quis enfiar o Gustavo Henrique por nada. E o que aconteceu? O Bruno Henrique foi lá e respondeu. Ele fez a mesma coisa comigo, disse o Bruno Henrique. Falou notícias falsas, me fez como errado da história, fez colocar a torcida do Santos contra mim, mas Deus tarda, mas não falha. Gente, isso é horrível, sabe? Eu acho que o Santos, ele gastou 26 milhões com o Cueva e não quis renovar com o Gustavo Henrique. Eu concordo com o Bruno Henrique. Naquele momento, o Bruno Henrique não estava mais dando o melhor de si. Talvez até existia uma relação desgastada, mas a gente sabe como todo mundo que sai do Santos parece que sai brigado. É difícil um Rodrigo que sai e ainda tem amor pelo time. É difícil. Não sei o que acontece com o Santos, mas as pessoas saem brigado. Ou saem depois, tá devendo para 4 técnicos, tá devendo dívida isso, dívida aquilo. Eu falei para vocês do Evandro. Tem alguma coisa com o Evandro. O que aconteceu? Estamos devendo pro empresário. Ele também disse que não negou interesse no Casares e no Berril. Também acho que não faria sentido, principalmente a contratação do Berril. E continuou falando besteira, né? Perguntado sobre o Soteldo, disse que ele garante a permanência do Soteldo até o fim dessa temporada. Mas, aspas, se aparecer proposta por qualquer jogador do Santos, exceto o Soteldo, temos interesse de vender. Vou deixar o computador aqui do lado. Gente, ele falou principalmente isso quando perguntado sobre uma possível venda do Eduardo Sacha. Eu acho que assim, a gente sabe que o clube passa por problemas financeiros como qualquer clube do Brasil, tirando o Flamengo e talvez o Palmeiras, só que agora com toda a crise do coronavírus eu tenho certeza que todo clube, se tiver uma boa proposta, vai pensar em vender. Então, não se fala isso. O jogador não é mercadoria. O jogador acabou de ter um ajuste salarial. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre as mudanças, sobre tudo que está acontecendo a partir do coronavírus. Então, assim, não se fala isso do jogador. Eu fico muito triste com a postura do presidente. Parece muito que o presidente, às vezes, não tem uma assessoria, sabe? Tratar o jogador assim... Se você trata o jogador assim, você trata ele só como uma peça, como que ele vai se entregar? E outra, como que os jogadores que estão em campo vão pensar dos jogadores que estão fora? Você acha que eles não queriam mesmo estar no Flamengo? Num time que tá ganhando tudo, que tá com uma estrutura? E olha como as pessoas do Santos, o Soteldo só teve uma renovação porque o Atlético Mineiro e o São Paulo chegaram. O São Paulo foi embora brigado, o Gustavo Henrique foi embora brigado, o Bruno Henrique foi embora brigado. Todo mundo vai embora brigado. Isso pra mim é muito triste. Assim, é difícil falar de política, obviamente não tem um partido e nem um presidente pra falar aqui pra vocês o que eu acho ou não, só que eu não gosto do jeito que o presidente Pérez trata os jogadores. Eu acho que ele pode ter feito coisas certas, como a venda absurda do Rodrigo, foi um baita de um dinheiro que a gente às vezes nem sabe onde tá, só que tem muita coisa errada. E parece que falta uma assessoria, sabe? Deixar ele dar uma entrevista pra um canal do YouTube que vai jogar tudo, vai tornar tudo uma notícia sensacionalista, pra quê? Em tempos de coronavírus, em tempo de afastamento, em tempo de que qualquer coisa vai ser uma big news, porque ninguém sabe o que falar. Achei extremamente errado. Não gosto do jeito que ele fala, sei lá, que o Lucas Veríssimo tá renovado, mas não mostra quando, não mostra por quanto. Só o Soteldo salvo, o resto inteiro, pode ir embora. Não acho que o Yuri Alberto deveria ir embora, não acho que o Evandro deveria ir embora. Eu acho que a gente tem que olhar mais com calma pra esse time, porque sim, Santos é um nome gigante, mas o time não vai bem. E ele coloca o Gesualdo no pedestal, tá super feliz porque o Gesualdo não quer reforços, só que até aí o Santos precisa de reforços. Então, assim, que agora precisa olhar lá pra fora, precisa pagar 10 milhões, não precisa, sabe? Olha os regionais agora, olha o Mineiro, olha o Gaúcho, olha a Copa do Nordeste, tudo que iria acontecer, olha esse tipo de time. Jogadores que às vezes você consegue por empréstimo agora, ou por uma quantia muito baixa, jogadores novos, promissores. É aí que a gente tem que olhar e não ficar olhando lá pra fora. Olha pra base, né? Tô falando novamente de pegar o menino da base e colocar pra jogar, principalmente agora que existiu a venda do Aguilar. Então assim, a gente tá vendendo, mas quem que vai colocar
Todo mundo sabe que Lua Pérez e Veríssimo não tá dando a sincronia. Gustavo Henrique é melhor que o Lua Pérez. É melhor. Perdemos um bom zagueiro, ponto. Então, assim, me incomoda a postura do presidente, me incomoda essa postura da gestão. Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar que ele não deveria estar fazendo, né? Deveria existir uma assessoria. Sei que o presidente faz muitas coisas positivas pelo time, né? A Vila Belmiro aí pode ser um espaço, se precisar ser usado por conta do corona. Várias atitudes de marketing positivíssimas, comunicação do Santos perfeita, bombando. Acho incrível os projetos da comunicação do Santos, mas tem certas entrevistas e certas maneiras de falar do presidente que eu não gosto. E eu acho que isso torna o Santos... Opa! Apareceu aqui a notícia de... Tá acabando a bateria. Acho que é pra acabar o vídeo. Nossa senhora, 15 minutos. Torna o Santos um time falado pelas questões que a gente não quer. Então é isso. Fiquem tranquilos, não vou mais sumir. Tô tentando, vou ver se eu consigo gravar aí um vídeo por dia até o fim dessa quarentena pra eu ter um contato maior com vocês. Muita coisa aconteceu, né? Quem me acompanha sabe que há 2 meses atrás minha avó paterna faleceu. Há 2 dias atrás, agora, minha avó materna faleceu. Então, muita coisa aí acontecendo junto. Mas eu sei que vocês me dão muita força, então eu tô aqui, que eu amo esse canal. E é isso, gente. Um beijo, tava com muita saudade. E até o próximo vídeo, que se tudo der certo, vai ser amanhã, que é o meu aniversário, 13 de abril. Quase na data do Santos, quase. Beijo, gente.